Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Vinícius e você está em mais um Sanarcast, o podcast do Sanarflix, onde eu convido os professores para a gente poder conversar sobre temas que todo interno, todo estudante de medicina gosta de saber. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o que todo interno precisa saber sobre puericultura. E para isso eu chamei a professora Natália Souza. Te vejo daqui a pouquinho. Estamos de volta e o tema de hoje é o que todo interno precisa saber sobre puericultura. Para poder falar sobre pediatria, tinha que ser ela, né? A professora Natália Souza, pediatra aqui do Sanarflix, mas ela teve a graduação dela na Faculdade de Medicina do ABC, fez residência médica em pediatria e depois pneumologia pediátrica também no HC da Faculdade de Medicina de São Paulo. E ela é inclusive professora do Sanarflix de pediatria. O Sanarflix, que é a principal plataforma do estudante de medicina, seja para o ciclo básico até o R1. Com mais de 2.500 aulas, 1.400 conteúdos escritos, mais de 150 mil questões, você vai tirar 10 nas provas da faculdade. Aproveita e testa lá, 7 dias grátis em sanarflix.com.br. Bom, é isso aí. Nath, me conta, puericultura, né? Puericultura é um tema que deixa a gente aflito, né? Eu lembro que no meu internato de pediatria, quando a gente foi fazer as primeiras puericulturas, a primeira criança que eu atendi, sei lá, uma das primeiras que eu atendi, cara, não consegui fazer nem metade da puericultura dela, entendeu? De tanta coisa que eu queria perguntar e a consulta acabou, entendeu? Foi assim pra você também? Como é que foi lá? O que você acha? Eu acho que o segredo da puericultura, trazendo de lá pra cá, né, é você conseguir entender o que você vai conseguir fazer no tempo e com o estado de espírito da criança também. Ah, tá bom, Porque tem diferentes faixas etárias, cada uma tem seus desafios, mas tem aquela Sim. idade específica em que a criança não aguenta muito tempo de consulta, porque ela começa a Isso. ficar muito agitada. E aí você não consegue conversar com a mãe, porque a mãe quer controlar a criança, que não pule da maca, que não puxa a planta, que não derruba os brinquedos, né? E daí nada vai pra frente. Entendi. Então tem essa questão a ser tomada, né, em conta. E também aí as principais dúvidas dos pais. Tá. Que Como é é que o que a você gente faz deve como é que você adressar. faz na sua hoje? Como é que você divide puericultura? E o que você acha que seria ideal para o interno? Porque quando a gente falava do internato de puericultura, todo mundo ficava bem ansioso, porque geralmente é uma consulta igual, primeira vez. Eu lembro exatamente disso, cara. A gente atendia numas cabininhas assim, que eram super curtinhas, aí tipo, quando chegava um prontuário grosso, beleza, deve ser retorno. Aí é mais fácil. Agora, quando chegava um prontuário sem nada, quem vai pegar a primeira vez, entendeu? Então, acho que isso matava muito, entendeu? No internato ninguém queria pegar, todo mundo fugia, porque a primeira vez ia ser um saco, entendeu? Em geral, eu como primeira vez, assim, numa criança em idade, independentemente da idade, queixa duração. Daí a gente vai avaliar essa queixa aí exaustivamente, fazer todas as perguntas relativas a isso e tal. Perguntas tem outras queixas, porque como uma consulta de puericultura, né, às vezes são uma queixa de cada sistema, às vezes, né? Aí pergunta as outras queixas, avalia as outras queixas e daí eu já parto direto para antecedentes neonatais. Gestação, período neonatal, pezinho, teste do pezinho, aí se amamentou, alimentação, vacinação, antecedentes familiares de doenças relevantes e daí ambiente, mora com quem, dorme aonde, cachorro, gato, alguém fuma. Legal. Para ir depois ir para o exame físico, para depois ir tentar para fazer exame físico, é muito comum nas consultas de puericultura, você sabe disso, às vezes as queixas serem relacionadas com a alimentação, né? Não come demais, só come besteira, não come legume, enfim. E variações desse universo. Então, essa queixa da alimentação, ela inclui fazer um recordatório alimentar, para ter uma ideia do que come, né? Porque às vezes as pessoas nunca pararam para refletir exatamente o que come cada horário. Exatamente, isso. É comum, isso. E também tem as queixas que giram ao redor do sono. Não dorme, dorme tarde, acorda muitas vezes à noite. E aí essa queixa também a gente passa por sono. Dorme que horas, acorda que horas, o que faz antes de dormir, vê televisão, não vê, enfim. Dorme aonde. Então tem essa anamnese específica com relação ao sono também. Que são
apêndices, né, da consulta de puericultura. De uma Sim. forma geral, a gente sempre vai perguntar, mas é muito comum que numa primeira consulta tenha essas queixas também. E eu acho que é a hora que mais a gente consegue aplicar o que a gente aprendeu em sêmio, né? É, Então, assim, como fazer uma anamnese e tudo, é na consulta de puericultura, que normalmente vem a criança doente, mas também tem a criança normal, né? e criança normal. A criança normal, que é a Criança rotina, saudável, a gente vai ver se tá tudo certo, entendeu? Exatamente. Se a queixa é essa, tá tudo bem, a criança tá ótima, eu quero ver se tá tudo certo, maravilha. Você parte para os antecedentes, primeira consulta, né? Você parte para os antecedentes, você fala de alimentação, você fala de sono, você fala de hábitos, ela faz o quê? Vai para escola, brinca, faz exercício, não faz, né? Vacinação, doenças prévias, antecedentes familiares e por aí vai. E aí, como é que você fazia, como é que assim, só para poder tentar tirar o viés de pediatra e tentar voltar para um aluno que não vai querer fazer pediatria, como é que você fazia para poder tentar se concentrar ali? Você usava alguma colinha, alguma coisa assim, do que tinha que ser feito? Do que Para tinha que não se perguntar? perder, Porque, bom, pelo menos assim, sei lá, se o cara fazer cirurgia, é nessa hora que ele define realmente que ele não quer fazer pediatria, né? Fala assim, cara, que coisa chata isso daqui, pelo amor de Deus, perguntando como é que o cara dorme, como é que ele acorda, se ele fuma, e que... Não, eu quero fazer cirurgia, entendeu? Eu acho que sempre ajuda e alguns serviços têm isso. Se eu não estou enganada, na minha época, em alguns lugares que a gente atendia tinha isso, aquelas folhas de anamnese prontas. Já viu aquelas folhas de anamnese? Aham. Prontas. Tem queixa, aí tem HP, tem história pregressa, e aí tem alimentação, sono, hábitos, tudo escrito para você lembrar de perguntar. Né? Tá. Essas folhas ajudam. Você pode criar sua própria folha, então você imagina aí os principais pontos e você escreve, faz uma colinha do lado, que nem você falou, para lembrar que você tem que perguntar todos esses pontos. Se o paciente não tiver queixa nenhuma, se o paciente tiver queixa, pode ser que não dê tempo de acessar todos os pontos, né? Então, você pode perguntar o que exatamente ele quer abordar naquela consulta. E isso ajuda, sim, Vini, porque às vezes a gente fica perdido e às vezes o ruído da criança, né? Porque, querendo ou não, o interlocutor são os pais, né? Sim. Você vai avaliar a criança desde o momento que ela entra na sala, você está prestando atenção na criança, isso faz parte da consulta puericultura, isso te ajuda, né, a identificar desenvolvimento e tal, mas os pais vão ter informações relevantes. E embora nem sempre a gente atenda às demandas dos pais, porque às vezes são demandas irreais, não tem nada a ver, a gente sempre haja, né, em benefício da criança na pediatria, mas eu vou ter que responder pelo menos as dúvidas que eles têm. Sim. Então, a gente precisa ter um foco ali de realmente tentar compreender o que aquele adulto está falando, independentemente do ruído que está sendo gerado pela criança sendo criança, né? Tá. No consultório. Agora, no internato, você acha que faz sentido? Porque às vezes a gente utiliza a tática de inverter, né? Você começar do exame físico, mas pega a queixa pro ar e coloca. Mas acho que talvez é prejudicial isso fazer no internato? Tentar pular essa etapa assim? No contexto da puericultura, no contexto do pronto-socorro, eu acho que isso aí tá de parabéns. É isso aí mesmo. Mas no contexto da puericultura, eu acho que sim. É prejudicial porque, principalmente dependendo da faixa etária, o exame físico é estressante, né? Tá. E aí você gera mais ruído, mais choro, mais tentativas do pai acalmar a criança e ficar com vergonha, e aí não consegue prestar atenção no que está falando, no que ele está falando, esquece o que ele tinha para falar. Então, eu deixaria o exame físico para o final na puericultura, assim. O que eu acho que é mais estressante é que, às vezes na puericultura você só não tem o que muito encontrar. Na verdade, não está claro. No exame físico, né? Isso, no exame físico. E na anamnese, às vezes também acontece que a mãe traz uma queixa que pode ser vaga, como que a gente vai entrar agora em alimentação, assim, para poder tentar entender. E você tem que meio que pescando as coisas ali para poder ver se sai alguma coisa positiva, né? Exatamente. Eu acho que tem uma questão de investigar, né? Isso. A consulta de pediatria é uma consulta bem completa, que você vai investigando ali todas as coisas, tentando identificar causas para o que está acontecendo de errado ou correto, enfim, lá naquela família, né? Então precisa ter precisa ter bastante atenção. Eu acho que o médico que vai fazer a consulta de puericultura precisa estar presente, sabe? Presença plena no que está acontecendo ali. Eu estou prestando atenção na mãe, eu estou tentando investigar aqui dentro da minha cabeça o que mais que eu tenho que puxar dela para chegar aqui numa hipótese ou numa conduta ou num tratamento. E eu também estou prestando atenção na criança, como ela está se comportando, na relação dela com a mãe.
Tá. Agora, é uma das consultas mais ricas pro interno também de pediatria, né? É gostoso. Eles gostam, em geral, de fazer primeira consulta. Lá na ABC, eu trabalho no serviço de pneumologia, no Centro de Referência de Fibrose, e a gente tem internos da Liga de Pediatria. E aí? Ah, eles amam. Primeira consulta, eles amam. É que lá a gente tá na pneuma, então, em geral, tem uma causa aí de pulmão para aquela criança estar ali. Mas eles avaliam alimentação, sono, ambiente, enfim. Primeira consulta eles gostam. E na sua visão, falando de alimentação, por exemplo, assim, qual que é o pulo do gato ali para não ficar aquela consulta gigantesca, perguntando coisas sem sentido, para poder ser assim, para o interno poder olhar e falar, olha, eu tenho que perguntar isso e isso daqui de alimentação, porque isso vai me disparar um gatilho de poder acessar a alimentação toda, entendeu? Eu acho que depende um pouco da faixa etária, né? Se a gente fala de crianças menores de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, que é da introdução alimentar, eu focaria em tomar qual leite, se é leite materno, leite vaca, fórmula, e qual volume. Acho que isso é muito importante. Tá. Então, Isso focar é no leite ali, no muito ali, leite, porque é um grande erro, né? É um grande erro, às vezes é muito mais leite do que comida, não é exatamente essa a ideia, né? Com exceção do materno, tô falando mais de mamadeira, Fórmula, né? Focaria no leite, focaria na variedade de alimentos que estão sendo apresentados para essa criança. Então, por exemplo, a papa de batata doce com cenoura é insuficiente, não dá para ser só batata doce e cenoura, né? Tem que ter mais um monte de grupo alimentar ali. Então, na variedade de alimentos e em um terceiro ponto, nessa fase, na consistência dos alimentos, porque também ser papa até 10 meses está errado, né? A gente quer pedaços progressivamente maiores até para que chegue na alimentação da família na mesma consistência com 12 até meses. uns 2 aninhos, o seu foco maior ali na alimentação, variedade e leite. Leite, exatamente. Aí, a partir daí, a gente vai nas dificuldades aí de alimentação da criança, que em geral uma criança se torna mais seletiva, que só come o que ela quer, que às vezes come uma coisa, depois não come mais, né? Isso é bem clássico. Então, a partir dessa idade, o recordatório ajuda. Acordou que horas, comeu o quê? E depois, e depois, e depois, então você e depois, e depois. Pega do acordar e vai abrindo as coisas todas. Aí eu fiz o recordatório, daí eu olho criticamente e falo, você viu que ele não come isso, 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 ou ele come um excesso de bolacha, de salgadinho, ou ele belisca o tempo todo ao longo do dia, ou ele não come fruta, ou ele está tomando muito leite ainda, enfim. E como a gente pode melhorar isso. Então, a partir dessa idade, o recordatório faz muita diferença. Bom, porque queixa principal e tentar falar sobre desenvolver a história principal da doença é igual para clínica médica, para cirurgia, tudo bem, GO, tudo bem. Agora, essa questão de alimentação é muito própria da pediatria. Eu acho uma outra coisa que é muito própria da pediatria são outras duas coisas, que é sono e vacina. Como é que você faz com sono? Sono, em geral, eu faço da mesma forma, dorme que horas, acorda que horas, tem quantos despertares ou não tem despertares. E aí tem a questão de onde dorme. Dorme na cama própria, dorme no berço, dorme na cama dos pais, né? Isso é relevante. E aí, se tem uma dificuldade do sono, a gente aborda o que é feito antes de dormir, né? Então, ele toma banho, daí você conta uma história, daí ele dorme. Ou ele toma banho 3 da tarde e aí ele fica brincando até a hora que fala, vamos dormir! E aí ele tem que dormir, né? Então, qual que é o ritual, entre aspas, do sono que essa criança faz? Isso é bem específico da pediatria mesmo, abordar sono. Acho que a gente e os psiquiatras, né? Exatamente. Sim, não tem mais nenhuma especialidade que aborda o sono. Agora, na mesma consulta, alimentação, sono e vacina é só a gente mesmo, entendeu? E vacina, Nath, como é que você faz? Vacina é a porque normalmente eles não levam, ou leva e aí você tenta... O ideal é que uma pessoa que vai para uma consulta de puericultura saiba que ela deveria estar trazendo a carteirinha de vacinação. Mas se ela não trouxe, uma estratégia que eu uso é, você faz as vacinas aonde? No posto? Que em geral é no posto? Sim. E tá em dia? Tá, você fez a última quando? E daí eu vejo se a idade bate com a idade que deveria ter sido a última do calendário, né? Se ela faz no posto, as chances de estarem todos em dia é enorme, porque o posto faz uma busca ativa, o posto fala, oi, você tem que voltar aqui semana que vem para fazer a vacina, né? Então, a chance é grande de estar todas em ordem.
é muito maior, às vezes, do que quando faz no particular. Então, se você não tem a carteirinha, perguntar se faz no posto, quando foi a última vez, e aí avaliar. Ah, a última vez foi quando ela tinha 1 ano, só que agora a criança já tem 2 anos, então ela perdeu vacina aí, porque pelo menos a de 15 meses ela não fez. Né? Tá. Então, isso ajuda a ter uma ideia. E aí não tem jeito, vai ter que gravar o calendário de vacinação. Aí não tem muito o que fazer. Jeito, Agora, Nath, a gente estava conversando num outro episódio que você falou o seguinte, que estudar por caso clínico é a coisa que mais legal que existe, né? Porque você consegue verificar o que está acontecendo ali e faz sentido. Agora, quando o interno se depara com o tema de puericultura, ele pega uma primeira criança, 4 meses, está indo a primeira vez no pediatra para poder ver lá. Tem muita coisa para ler de puericultura. Tem. Como é que você divide isso para o internato, tirando um pouco mais o nosso foco de pediatra aqui, para onde que o interno deveria focar para poder ver o que ele precisa saber sobre puericultura para a vida e onde ele poderia se aprofundar caso ele goste do tema, entendeu? Porque se a gente for para o tratado, vai ser enorme. O tratado é enorme. O Não tratado tem um existe capítulo para cada... não existe artigo científico de puericultura. Tipo assim, é muito complicado, né? O tratado tem, todos os tratados de pediatria ou da Sociedade de Pediatria, os tratados americanos, enfim, todos eles têm um capítulo para cada coisa, né? Um capítulo de alimentação, um capítulo de desenvolvimento, um capítulo de antropometria, enfim, é extenso. A gente tem uma aula no Sanarflix agora de caso clínico, e eu gravei essa aula de caso clínico, uma delas é de puericultura. E daí a gente faz uma primeira consulta de uma criança e a gente vai abordando todos os temas. Todos os temas. Ela tem queixas, ela tem antecedentes relevantes, ela tem antecedentes familiares, ela tem um ambiente socioemocional desafiador. Então, como que a gente aborda isso na consulta? Essa aula é bem legal para uma pessoa que nunca fez uma primeira consulta, para ver como que ela chegaria lá, né? Como é que eu cheguei lá? Legal. No atendimento dessa criança fictícia, desse caso clínico, dessa aula, né? Então, eu realmente sugiro essa aula para quem está começando no internato de pediatria, que vai passar na puericultura. Ela aborda muitas coisas. E outra referência que eu gosto de indicar, porque esse é um tema também bem específico da pediatria, que os alunos têm dificuldade, que é desenvolvimento neuropsicomotor. Né? Sim. O desenvolvimento neuropsicomotor, enfim, tem os seus marcos específicos. Obviamente, ele não é igual para todas as crianças, tem um período de variação, né? A gente que é médico há mais tempo, a gente é mais calmo com isso hoje em dia do que eu acho que a gente era antes, porque às vezes ficava, 1 ano não anda. Veja bem, calma, muita calma nessa hora. Mas para decorar desenvolvimento é difícil também, tem muita tabela, tem gráfico e tal. E tem o site do CDC dos Estados Unidos, tem uma parte de desenvolvimento neuropsicomotor, que ele tem vídeos, tem imagens. Olha, que legal. Então, coloca lá, 2 meses. O que a criança faz com 2 meses? Aí você vê vídeo do que faz com 2 meses, foto do que faz com 2 meses, depois com 3, depois com 4, né? E, novamente, é uma forma de, por caso clínico, entre aspas, na verdade são imagens, são vídeos, você identificar o que aquela criança faz, né? Que talvez você... que tem uma família que não tem crianças, né? Você que não tem convívio com crianças, você não sabe quando que uma criança fala, quando que uma criança anda, quando que a criança engatinha, porque você não teve essa vivência. Então, as imagens e os vídeos do CDC são ótimos para a gente gravar um pouquinho isso. Tá. Agora, eles abordam lá também alguma coisa sobre como utilizar a consulta de puericultura para distúrbios psicossociais, alguma coisa assim, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem visto bastante mais, então, né? E eu não tive nada disso no meu internato de pediatria. No CDC não tem sobre isso. O CDC tem um material de apoio de atrasos do desenvolvimento, tem material de apoio para pais, é que tá tudo em inglês, né? Mas tem material de apoio, então, tipo, seu filho deveria estar fazendo isso, até tal idade isso, se não, você pode estimular dessa tal forma, né? Então, para questões de desenvolvimento ele tem. Para questões emocionais, no CDC não tem. Eu acho que, principalmente quando a gente está falando de SUS, né? Porque muitas faculdades usam o sistema para dar as aulas de puericultura, né? Então, você vai lá na unidade básica de saúde, você vai em populações ribeirinhas, você vai em populações rurais fazer seu internato
de pediatria na puericultura, o ambiente socioemocional é muito importante. Então, essa questão da relação, como que as pessoas se tratam na família, como a mãe trata a criança, como que a criança se refere à mãe, ela tem medo da mãe, ela tem apego com a mãe, ou ela não tá nem aí pra mãe, né? E vai para qualquer um, né? Isso reflete aí uma questão socioemocional por trás importante. Quanto ganha, quantos cômodos, dorme aonde, dorme todo mundo junto, né? O que tem para comer, né? O que tem para comer? O que tem para comer afeta bastante a qualidade da alimentação, né? Pô, que legal. Nath, eu acho que, na verdade, o que a gente tem muito claro é que quando o interno entra na puericultura, ele não pode ser afogado por esse mar de informação que ele vai acabar tendo ali. Ele precisa ter uma tática muito boa para poder sair lá, né? E essa uma estratégia. Paz, né? Uma paz na consulta, né? Ficar calmo, alguma coisa você vai tirar, sempre vai transmitir aí, espero, né, que você sempre transmita palavras de conforto para essa mãe durante essa consulta. E não porrada, né? E não porrada, porque não existe a vida já está cheia, exato, O entendeu? médico não está lá para dar porrada. Exato, a gente está lá para poder ajudar e diminuir o estresse, entendeu? E isso é engraçado, Vini, porque eu já tive vários pacientes que falaram... Eu já tive uma paciente que ela era anti-vacina. Aliás, eu ainda tenho, de vez em quando ela aparece lá. E aí teve a época do surto do sarampo. Sim. Pré-Covid, né? E aí ela chegou desesperada no consultório e falou, doutora, eu não dou vacina, mas agora eu tô com muito medo e eu nunca fui dar porque eu vou lá no posto e as pessoas falam que vão atrás, vão tirar meu filho, né? Então, assim, com medo, né? E no final das contas, ela tinha o medo de ir atrás da vacina porque iam tirar o filho dela e ela também tinha o medo do sarampo. E aí, quem é que resolve isso, né? Sim. E aí, eu acolhi ela, eu expliquei, eu falei, ok, eu acho que realmente, eu sou a favor de vacina, né? Vamos aqui, né, estabelecer limites, mas eu entendo as suas questões. Vamos, então, fazer a vacina mais importante do momento, que é do sarampo? Eu vou fazer uma carta para você, para falar para o posto que agora a gente vai fazer só do sarampo. E depois a gente vai pensar nas outras. Legal. E isso dá uma tranquilizada. E depois ela fez as outras e tudo. Entendeu? E tudo. Eu acho que o meu internato, a gente não tinha, exceto talvez no internato de pediatria, que era, o de pediatria a gente tinha mais empatia possível do paciente, mas os outros eram muito menos, entendeu? Eu acho que a empatia é importante na pediatria, muito importante. E era considerado como se fosse um dom menor, entendeu? Tipo, não, ser empática é um bônus, entendeu? Não, e pelo contrário. É bem importante. Sucesso, Nath, muito obrigado. Obrigada, pessoal, Vini. se vocês quiserem ver tudo que a Nath falou sobre puericultura, como é que ela faz para poder atender o caso clínico, tá lá no Sanaflix. Lembrando que você pode acessar a plataforma do Sanaflix, sanaflix.com.br, e testar 7 dias gratuitamente. Nath, obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Tchau.